Olá, seja bem-vindo ao Militar Global. Hoje vamos falar sobre Exército busca 4 milhões com a Lei Rouanet para projetos culturais. Em um cenário de dificuldades financeiras e cortes orçamentários promovidos pelo governo federal, o Exército Brasileiro encontrou uma alternativa para garantir o financiamento de suas iniciativas culturais, a adesão à Lei Rouanet. A medida, que permite que empresas patrocinem projetos culturais em troca de benefícios fiscais, surge como uma tentativa da instituição de contornar a escassez de recursos públicos e viabilizar a continuidade de atividades culturais ligadas à força. Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desdobramentos mais recentes no mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores dos conflitos que moldam nosso tempo. E lembrando, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar à notícia. De acordo com o Ministério da Cultura, foi publicada uma portaria que autoriza instituições militares a se beneficiarem da Lei Rouanet, possibilitando que captem recursos através de empresas dispostas a patrocinar seus projetos culturais. O Exército, com a adesão a essa medida, planeja levantar até 4 milhões para financiar atividades como apresentações de bandas e tour culturais que fazem parte da agenda institucional da Força. O Exército justificou essa decisão como uma oportunidade para aprimorar suas estruturas culturais e educativas. Entre os projetos contemplados, está a criação de experiências imersivas no acervo do Museu Militar do Forte do Brum, localizado em Recife, Pernambuco. O Exército destacou a necessidade de adequações nas infraestruturas existentes, com o objetivo de melhorar a segurança e modernizar os equipamentos e instalações do museu. Além disso, a iniciativa visa aumentar a acessibilidade, promover a democratização do acesso às atividades culturais e aprimorar a produção de vídeos institucionais que apresentem a história e a cultura militar. A busca por financiamento através da Lei Rouanet reflete um movimento mais amplo dentro das Forças Armadas para garantir a continuidade de atividades que, segundo a instituição, são essenciais para a preservação de sua memória e identidade. Esse movimento também se alinha a uma estratégia do governo federal de buscar alternativas para financiar projetos culturais de maneira mais eficiente e sem depender exclusivamente de recursos públicos. Enquanto isso, o governo federal enfrenta um cenário de restrição fiscal e se prepara para economizar 4 bilhões no Ministério da Defesa, que inclui o Exército. Esse ajuste fiscal, que será implementado ao longo dos próximos 2 anos, impacta diretamente as Forças Armadas e envolve a redução de despesas com pessoal e benefícios aos militares. Dentre as principais propostas apresentadas ao Congresso Nacional, destaca-se a extinção do benefício de morte ficta, que atualmente garante pensões vitalícias aos familiares de militares expulsos das Forças Armadas. A medida é vista como uma forma de reduzir os gastos com pensões militares, especialmente no caso de familiares de militares que não faleceram, mas foram removidos das forças por alguma razão. Outra mudança proposta pelo governo federal diz respeito à idade mínima para que os militares se aposentem e passem para a reserva remunerada. De acordo com a nova proposta, a idade mínima para a transição será elevada de 50 para 55 anos. A intenção é diminuir as despesas com aposentadorias e garantir um ajuste nas contas públicas. Além disso, o governo federal planeja aumentar os descontos nos fundos de saúde para os militares. A proposta prevê que todos os militares contribuam com uma porcentagem de 3,5% para os fundos de saúde, aumentando a carga financeira sobre esses profissionais. Essas mudanças fazem parte de um esforço para racionalizar os gastos com pessoal nas Forças Armadas e reduzir os custos do Ministério da Defesa no âmbito do ajuste fiscal. Uma das outras mudanças propostas é o fim do pagamento de pensões para parentes de militares que já receberam benefício em primeira ordem, ou seja, para cônjuges e filhos. A partir de agora, a pensão será estendida apenas a esses beneficiários diretos, e não mais a outros parentes, como pais e irmãos, que eram considerados dependentes em segunda ordem. Essas medidas de corte visam garantir uma readequação das finanças públicas, especialmente em um momento de pressão fiscal em que o governo precisa reduzir suas despesas. Contudo, as mudanças geraram controvérsias, com críticas de setores da sociedade que consideram os cortes prejudiciais aos direitos dos militares e seus familiares. Enquanto o Exército busca alternativas para garantir o financiamento de suas atividades culturais, a situação financeira do país e as restrições orçamentárias continuam a impactar diversas áreas, incluindo a cultura. A adesão à Lei Rouanet, que até então tem sido associada principalmente a projetos de arte e cultura independentes, agora se apresenta como uma opção para as instituições militares, como o Exército, que buscam viabilizar suas iniciativas culturais sem depender de verbas governamentais.
Esse movimento também reflete a crescente pressão sobre as Forças Armadas para se adaptar ao cenário de austeridade fiscal imposto pelo governo, e ao mesmo tempo preservar suas tradições e promover iniciativas que envolvam a sociedade em atividades culturais. O uso da Lei Rouanet para arrecadar recursos privados por meio de patrocínios é uma tentativa de aliviar o impacto das restrições orçamentárias, permitindo que projetos culturais continuem sendo realizados, mesmo diante de um cenário de escassez de recursos públicos. A participação do Exército no financiamento cultural via Lei Rouanet também gerou discussões sobre a relação entre a cultura e o financiamento privado. Por um lado, a medida é vista como uma forma inteligente de buscar recursos fora do orçamento público, mas, por outro, suscita questionamentos sobre a possível instrumentalização de recursos privados para fins institucionais, como o fortalecimento da imagem das Forças Armadas. O cenário atual exige que as Forças Armadas, assim como outras instituições públicas, busquem novas formas de garantir a sustentabilidade de suas atividades culturais, educacionais e institucionais. A adesão do Exército à Lei Rouanet é uma resposta às dificuldades orçamentárias e uma tentativa de preservar suas iniciativas culturais em um contexto de austeridade fiscal. No entanto, as mudanças que estão sendo implementadas no Ministério da Defesa também trazem desafios para a relação entre a cultura militar e os recursos públicos. Enquanto o governo federal implementa cortes e medidas de austeridade, o Exército se vê obrigado a se adaptar, buscando alternativas como a Lei Rouanet para financiar seus projetos culturais. Isso não apenas reflete as dificuldades financeiras do país, mas também marca um momento de transformação na forma como as instituições militares se relacionam com a cultura e os recursos disponíveis. Diante dessas mudanças e do contexto de austeridade fiscal, seria essa a melhor forma de financiar atividades culturais dentro das Forças Armadas? Gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, nos siga, deixe sua opinião.